responsabilidade. Esse cara, te repito, acabou de aumentar, com o apoio da sua Assembleia comprada, aumentar o ICMS de quase tudo no Estado, inclusive de agulhas e ampolas, para aplicar vacina. Isso é um irresponsável. E ele se junta com o Rodrigo Maia agora, que está em campanha, que é dama de moralista, foi um dos responsáveis por atrasar a agenda do Brasil por 2 anos, por medidas que não botou em votação, fez caducar muitas medidas provisórias que tratavam de vários assuntos, e a preocupação dele é a eleição agora dia 1º, quer ganhar a mesa a qualquer custo, não mostrando o que fez. Por que o seu Rodrigo Maia com o seu João Dória não mostra o que foi feito, né, ao longo dos 2 anos, para depois me criticar? E não fizeram nada, só atrasaram o Brasil na medida provisória, ao deixá-la caducar, na regulação fundiária. E nós somos atacados de fora do Brasil de forma errada, inconsequente, né, irresponsável por parte de São Macron. A imprensa brasileira dá destaque como se eu estivesse tocando fogo na Amazônia. Se nós tivéssemos aprovado essa medida provisória, qualquer foco de incêndio no Brasil, Datena, em especial na região ali do norte do Brasil, você ia saber do CPF da pessoa que estava tocando fogo. Você tinha como mandar a fiscalização para lá e ver se aquela área era permitido o fogo ou não, e se você vai multar ou não. E, obviamente, isso é uma medida de inibir outros ilícitos na região. O cara deixa caducar porque o senhor Rodrigo Maia é colado ao PT. A agenda da Câmara, em 2 anos sofri a agenda da Câmara, feita em parte pelo PT. Esse é o problema que a gente vive agora, com palavras de baixo calão, como esse governador está usando, me chamando de fascino. Isso é coisa do irresponsável. É um cara que está morto politicamente em São Paulo. Ele não sai na rua em São Paulo. Não sai na rua. Ele não vai na padaria comprar um pão, não vai na praia, não tem mais prestígio para absolutamente nada. Agora está num desespero, tentando me atingir. João Dória, tá? Fechou São Paulo e foi para Miami. Não é exemplo para nada. João Dória, só tem vergonha na cara. Critica o Supremo Tribunal Federal, que me proibiu de realizar qualquer ação de combate ao Covid. O Supremo me proibiu. Critica o Supremo. Se o Supremo não tivesse me proibido, eu teria um plano diferente do que foi feito, que é a simplicidade de fechar tudo e ir para Miami. E o Brasil estaria em uma situação completamente diferente, tenho certeza disso. Outra coisa também, Datena, é bom falar para você, há poucos meses o Brasil era um dos países onde mais morria gente por milhões de habitantes. Agora estamos, se não me engano, na casa do 22º, 23º morte por milhões de habitantes. O que leva a isso? Tratamento precoce, que é demonizado pelo João Dória e tantos outros. Tá? Qual a alternativa que nós temos no tratamento? Não tem nenhum remédio ainda reconhecido cientificamente, mas experimentalmente nós temos notícia da ivermectina, da hidroxicloroquina, da anita, da azitromicina, e onde está sendo usado isso, a morte tem caído assustadoramente. E tanto é que o Brasil agora já não é mais um dos primeiros, né? E o número de mortes por 1 milhão de habitantes. Temos que ter alternativa. Nós devemos, quem não quiser fazer isso, ter direito ao médico na ponta da linha decidir. Que a última palavra para atender um paciente é o médico, não é governador, não é presidente nem prefeito. Para ele decidir se aplica ou não. Médicos sendo perseguidos. Há pouco tempo, março, abril, em Diário Oficial da União do Estado de São Paulo, o senhor João Dória publicou aqui, em caso de dúvida, está escrito lá, a causa-morte, você diz que é Covid, para exatamente tentar buscar mais dinheiro junto ao presidente. Tá? Agora, essa responsabilidade para cima de mim não vai colar. A população acompanha isso aí. Tá? É um governador que, lamentavelmente, se perdeu completamente. O que fez ele chegar a esse ponto? A ambição da cadeira presidencial. Tá? E a passagem por São Paulo dele é o último capítulo da vida política desse cidadão, que agora se reúne o seu Rodrigo Maia para fazer campanha para ser o candidato. Nada pessoal contra o senhor Baleia Rossi, sempre tinha um bom relacionamento com ele, não vou criticá-lo por nada, tá certo? E esse é o trabalho dele. Ficam falando em impeachment, temos 40 processos de impeachment. Rodrigo Maia, mostre o teor, por que querem me impeachment? Não é por corrupção. Senhor Rodrigo Maia, eu não estou denunciado no Supremo Tribunal Federal. Não tem, eu não sou Botafogo, eu sou Botafogo que torço o Botafogo do Rio de Janeiro e Palmeiras e São Paulo, mas não sou Botafogo por estar na planilha do Odebrecht. Esse desespero deles, tentando mudar a opinião pública, como se eu fosse responsável por mortes, não sou. Repito, Rodrigo Maia, João Dória, questiona o Supremo Tribunal Federal que me proibiu
me proibiu de qualquer ação de combate ao coronavírus. Essas ações são privativas dos governadores e prefeitos. Cobre, João Dória, do seu governador, que é teu amigo, do estado do Amazonas. Pergunte para ele, João Dória, por que o seu secretário de saúde foi preso pela PF há poucos meses por acusação de desvios. Então, dinheiro, por exemplo, né? Eu não tenho o valor exato aqui, eu tenho aqui, chegou na minha frente agora, recursos transferidos do nosso governo federal para o estado do Amazonas, 8 bilhões e 900 milhões. Recursos transferidos para municípios do estado do Amazonas, 2 bilhões e 360 milhões. Dinheiro repassado a título de auxílio emergencial para o estado do Amazonas, 3 bilhões e 17 milhões e 170 milhões. Isso está no portal da transparência da Controladoria Geral da União. Se nós não fizéssemos isso, como é que o povo estaria sobrevivendo? Foram 9 meses de auxílio emergencial. Qual país da América do Sul fez auxílio emergencial? Nós fizemos por 9 meses, não seria um caos. Foram 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial. Batendo o pessoal de São Paulo, o pessoal mais pobre, que vivia da informalidade. Porque tudo foi fechado, acabou o churrasquinho de gato na praça, o cara vendeu um amendoim no sinal, vendeu um chamate no estádio de futebol, ganhar um dinheiro num show, acabou. Tá? E esses informais são na ordem de 40 milhões de pessoas, o total, 68 milhões receberam, tá? Por 9 meses auxílio emergencial. Se nós não fizéssemos isso, o Brasil estaria um caos. E eu falei lá atrás, esses governadores, que tá alguns aí, junto com o João Dória, queriam quebrar a economia do Brasil para botar na minha conta. Mas se o João Dória tivesse um mínimo de vergonha na cara, esse calcinha apertada, ele falaria que o Supremo Tribunal Federal me tirou de combate para as ações contra a Covid. Eu agora sim pereço um processo de impeachment, porque eu estou ajudando o estado do Amazonas e eu estou proibido de agir nas causas voltadas para o Covid pelo Supremo Tribunal Federal. Eu agora estou passivo em crime, sim, por estar ajudando o estado do Amazonas. Cadê a nossa Força Aérea? Levou material para lá, hospital de campanha, cilindros. Tem cilindros indo por Balsas para Manaus. A Força Aérea nossa está pegando pacientes e levando para várias outras capitais no entorno, né, de Manaus aí, para hospitais federais da União. Esse é o nosso trabalho. Agora vem esse moleque, governador de São Paulo, me acusar de fascínio. Seja homem, cara. É duro mexer com quem tem um comportamento como esse cara. Nada contra a opção dele, mas é duro trabalhar com um cara com esse tipo de opção. Tá aí em São Paulo, um governador medíocre que não sai na rua. Se sair, vai ser linchado na rua. Tá? Vão jogar ovo, jogar tudo em cima dele. Ninguém quer saber desse cara. E o tempo todo querendo acusar a mim, achar um responsável pelo seu insucesso aí em São Paulo. E parece organizando, inclusive hoje, né, uma manifestação, um panelaço contra a minha pessoa, baseado no quê? Então está faltando seriedade, eu não estou ouvindo, coragem. Eu não estou ouvindo a entrevista do Dória, do Baleia e do Maia, eu estou lendo aqui, porque a entrevista é concomitante à nossa. Eu, quando ouvi a palavra fascínora, para um governador de um estado importante da União chamar o presidente da República de fascínora é grave, mas está aqui. Dória, Baleia, que o senhor disse que é seu amigo, e Maia convocam a população a se manifestar num panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro. O senhor não acha que isso já coloca em risco as nossas instituições e que pregam processo de impeachment, e que pregam algum tipo de tomada de posição contra o senhor? O senhor não vê dessa maneira? O Datena, eu contrariei, Datena, muitos grupos do Brasil. As estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais, agora dão lucro. Tá? Você mesmo ouviu aí, já que é do teu estado, a CEAGESP, a bagunça que era a CEAGESP, roubalheira, desvios, distrato, prostituição, drogas, assaltos, tudo que acontecer, a gente vai arrumando. Cada vez que eu toco fogo num ninho de rato, eu tenho problemas. O governador queria privatizar a CEAGESP. Depois eu percebi, não quero entrar em detalhe aqui, que tinha uma coisa esquisita. Eu sou pelas privatizações, mas não para entregar o patrimônio nosso para quem quer que seja. Então, quando percebi que tinha o interesse do governador aí que não era bom para
para os cofres públicos e resolvi cancelar esse processo de privatização da CEAGESP. E ponto final. Agora, é o que eu digo, eu quero falar pela terceira vez, Datena. Eu estou proibido pelo Supremo Tribunal Federal de fazer qualquer ação de combate ao coronavírus em estados e municípios. Por que esse cara cobra de mim? Agora, se ele cobrar do Supremo, pode ter... Bem, não quero falar besteira aqui, tá? Não quero falar demais aqui. Agora, cobre da pessoa certa. Agora, o vírus está aí. Eu não errei nenhuma no tocante ao vírus. Eu zerei lá atrás o imposto da vitamina D. E nós sabemos que hoje em dia a vitamina D ajuda a servir como uma barreira para a infecção do coronavírus. Tá? Todas as ações que nós tivemos no passado, que eu falei, tá, foram concretizadas. Eu falei que para eu, Jair Bolsonaro, não passava de uma gripezinha pela minha passado atlético. Eu, e não todo mundo. Os caras jogam como se fosse por todo mundo. E eu desafio alguém a mostrar um áudio ou um vídeo, eu falando que a Covid-19 era uma gripezinha. Não tem. Eles ficam na narrativa o tempo todo para desqualificar. Eles querem essa cadeira para roubar, para fazer o que sempre fizeram. Tá? O Brasil era um escândalo em cima de... Toda semana tinha escândalo e corrupção no Brasil. Estamos 2 anos sem problemas. Isso incomoda esses caras como o João Dória. Incomoda o Rodrigo Maia. Tá? Outra coisa, não falei que era amigo do Baleia Rossi, tem que ter um respeito por ele. Tá certo? É um direito de disputar para da Câmara, como já disputei por 3 vezes, com outros objetivos, não para ganhar, mas atingir meu objetivo final. Fiz a minha carreira naqueles minutos de fama, né? Mostrando problemas de verdade, de como deveria se comportar um presidente da Câmara, e cheguei à Presidência da República. Já fiz a minha parte. Agora, é uma inconsequência, é uma irresponsabilidade chamar de adjetivos mais variados possível o presidente da República. Até se eu merecesse, mas não existe merecimento no tocante a isso. Datena, eu estou abrindo uma desculpa aqui, Datena. Eu tenho um tremendo respeito por você. Te abri uma exceção aqui, porque você sabe que eu estou sem falar com a imprensa um tempão, para exatamente evitar problemas. Que a conotação que a mídia outra vai dar amanhã, que eu agredi o Rodrigo Maia, que eu agredi o João Dória, tá? Que em vez de buscar solução, eu estou fazendo campanha para 22. É isso que a grande mídia vai fazer. E você sabe que o nosso objetivo não é esse. Eu não fico viajando. Veja quantas viagens com o avião da Força Aérea o Rodrigo Maia fez pelo Brasil nos últimos 2 meses. Fazendo campanha para o seu candidato, com o avião da Força Aérea Brasileira. Tá certo? Então essa é uma realidade. Temos irmãos morrendo asfixiados lá em Manaus. E vem esse inconsequente, esse calcinha apertada, falar abobrinha aí, falar besteira. Em vez de ajudar. O que ele mandou, já que é o estado mais rico da nação, né? O meu estado, inclusive, eu sou paulista, do interior do Vado Ribeira, de Eldorado Paulista, o que ele fez para mandar alguns aviões com material para atender a população de Manaus? Eu não sei até agora qual medida ele fez. Eu te aponto a minha, mesmo estando proibido de fazê-la. Presidente, eu estou muito preocupado com uma série de detalhes. Eu sou um cara que eu observo as coisas. Essa entrevista aqui eu liguei. Quando eu ouvi a palavra facínora, estava sentado aqui, eu ia falar de chuva aqui em São Paulo. Mas eu ouvi a palavra facínora, definindo o presidente da República, eu na hora liguei para o presidente Jair Bolsonaro, que aliás não queria falar. Eu falei assim, presidente, mas o governador do estado de São Paulo está chamando o senhor de facínora. E se fosse eu o presidente da República, eu entraria com uma ação imediatamente contra ele. Se fosse eu chamado de facínora, de bandido por alguém, eu entraria com uma ação, mesmo sem ser presidente da República. É por isso que eu liguei para o presidente Jair Bolsonaro, porque não acho isso uma coisa correta no momento em que o país está vivendo se chamar um presidente da República de bandido, de facínora. Eu não acho correto isso. Você pode até não gostar do cidadão que está no cargo, mas você tem que respeitar, como diz lá o Fernando Henrique, a liturgia do cargo, que a maior responsabilidade que tem e a maior autoridade que tem é o presidente da República. Eu, por mais que eu não gostasse do Bolsonaro, como cidadão, eu jamais chamaria o Bolsonaro de bandido. Agora, quando um governador de um estado, como o estado de São Paulo, faz isso, eu não sei até que ponto ele está incorrendo em crime, eu não sei até que ponto o presidente vai reagir a isso, judicialmente falando, mesmo porque é fundamental que a gente mantenha estabilidade política para enfrentar uma crise que a gente nem sabe se ainda só está começando, tanto na área da doença como da economia. Esse é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista, o do presidente
Se ele vai tomar alguma atitude contra o João Dória, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se o presidente vai tomar alguma posição contra o Dória ter o chamado de fascínora. Foi a única parte da entrevista que eu ouvi quando ele falou fascínora, chamou o presidente de bandido e conclamou a nação, o Congresso, a tomar alguma providência contra o presidente Jair Bolsonaro, me lembra mais ou menos o que o Trump fez, que aliás é amigo do presidente da República, mas isso não me furta de dizer para o presidente sabe que eu sou sincero, né? Quando o Trump pregou em ressurreição para o Congresso americano, para invadir o Congresso americano, eu fui o primeiro aqui a retalhar e meter o pau no Trump, mesmo porque eu não gosto do Trump, apesar dele ser amigo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o Dória fez a mesma coisa aqui, ele está pregando uma ressurreição no país no pior momento que nós estamos vivendo. Tirando isso, uma outra coisa que me preocupa, não é possível que alguém esteja satisfeito com o ministro Pazuello, que é um militar, administrando o Ministério da Saúde. Não é possível que ele esteja errando tanto no Ministério da Saúde. E ele é um militar. Eu não sei se o presidente Jair Bolsonaro está insatisfeito ou não com o Pazuello e não tira o Pazuello logo de lá, antes que a coisa fique pior, ou se o presidente Jair Bolsonaro teria algumas limitações por parte de militares para retirar o Pazuello de lá. E se tiver algum problema com os militares, ele que é de origem militar, aí nós estamos numa situação complicada, porque político, no Brasil, em qualquer lugar, quando sente divisão e fraqueza de quem quer que seja, pode tentar alguma coisa mais ousada. Então a pergunta é direta. Há alguma divisão entre o senhor e quem quer que seja, entre os militares ou não, presidente? Até na primeira. O ministro primeiro ali, o Mandetta. Qual era a política dele? Vá para casa, quando sentir falta de ar, vá para o hospital. Vai para o hospital para quê? Para ser entubado. E, pelo que parece, né, uma vez entubado, a chance de sobrevivência diminui bastante. Então não é porque o cara é médico que está fazendo a coisa certa. Depois tivemos o Nelson T, que ficou 30 dias, pediu para sair, respeito à vontade dele. O Pazuello é um tremendo de um administrador. Ele é um gestor. Não tem sábado, domingo e feriado, trabalha quase que 20 horas por dia. Teve na segunda-feira em Manaus, levantou tudo. Ali junto aos militares das Forças Armadas, médicos, praticamente assumiu o comando do negócio, estava abandonado lá em Manaus. É uma pessoa que, se olhar para a cara dele, está cansado, trabalha o tempo todo, é um cara excepcional, tem responsabilidade, não foi preso nem acusado de nada. O Mandetta já está sendo citado com problemas com Iabas lá no Rio de Janeiro. Não vou acusá-lo de nada ainda, mas está sendo já lembrado no tocante a isso. E o Pazuello, duvido, né, quem fizesse algo melhor do que ele. É igual aí, ó, a CEAGESP. Primeiro falar, botar um coronel da PM, aí é um caso de polícia, a CEAGESP. É um caso de polícia. E depois a gestão seria um segundo lugar, se bem que o coronel está fazendo uma excelente gestão também aí na CEAGESP. Na saúde é a mesma coisa. De imediato, tomou providência para Manaus, de imediato. Hospital de campanha para lá, cilindro de oxigênio por avião, por balsas. Os nossos hospitais universitários, federais, o de Manaus, foi aberto imediatamente para atender o pessoal cometido de Covid. Se eu não me engano, 6 ou 7 capitais que temos hospitais universitários. Mas o senhor não chegou a dizer que o Pazuello havia conduzido mal o Ministério da Saúde? Nunca disse isso. Teve uma matéria no jornal, numa reunião ministerial, tinha uns 15 ministros, tá? Um jornalista da Globo aí falou que eu estava insatisfeito com o Pazuello no tocante a essa liga. Isso não aconteceu. Tinha uns 15 ministros presentes. E daí um palhaço da imprensa, né, que esse babaca aí fala uma besteira dessa, da Globo, todo mundo reverbera. É para tentar o quê? Desgastar. Dizendo que eu não tenho coração, que eu, quando uso por cima das pessoas, eu descarto, para tentar desgastar o tempo todo. O Pazuello está fazendo um trabalho excepcional, não vai sair de lá, não tem motivo para sair de lá, muito pelo contrário, ele está numa guerra agora, ele quer ganhar essa guerra, e tem trabalhado incessantemente. Olha aqui, Datena, quando ele foi para
lá para a saúde e levou uns 20 militares com isso. Foi massacrado. Lá tinham 5 mil e poucos funcionários. Ele levou 20 militares e foi massacrado. É o tempo todo batendo na gente. Eles querem a cadeira aqui porque o que acontecia no passado estava bom para eles. Viviam numa maravilha. Tá? Num mundo aqui que interessava a boa vida de quem estava no poder, nada mais além disso. Estamos há 2 anos aqui sem nenhum problema de corrupção. É obrigação minha, mas outros não se comportavam dessa maneira. O que nós estamos fazendo, nenhum país do mundo fez, até país do primeiro mundo. Agora, se nós estamos aqui, 22º, 23º, número de mortes por milhão de habitantes, não estamos mais nos primeiros lugares, alguma coisa está sendo feita. E quem está fazendo é o governo federal, quando tem coragem de falar no tratamento precoce. No meu prédio da Atena, mais 200 pessoas pegaram o vírus e tomaram hidroxicloroquina ou ivermectina. Nenhum foi para o hospital. Por que não podemos arriscar nisso? Mas para o mundo, a solução seria a vacina. E a gente até agora não tem nenhuma nem outra, nem a Coronavac e nem a culpa é de quem? Vamos lá. Tem um culpado para isso, Atena? Tem um culpado para isso? Estão me culpando. Tem um culpado para isso? Estão dizendo que é o senhor o culpado. Mas por que sou eu, Atena? Eu não sei. Estão dizendo que é o senhor. Eu posso pegar um comprimido na feirinha do Paraguai que tem em Brasília, tem um montão de comprimido e distribuir para o povo sem passar pela Anvisa? Tem uma Anvisa que faz um trabalho de qualidade. Tem que passar por lá. Eu não Oportunidade para lhe perguntar de uma forma clara e objetiva, porque quem manda na Anvisa também é um militar. É um almirante de 2 estrelas, que é o Barra Torres, com quem eu já fiz várias entrevistas. O senhor tem algum tipo de interferência? Pergunta bem direta na Anvisa ou não? Zero interferência. Inclusive o Barra Torres é um médico renomado. Tá? A TV Globo não entrevista mais ele ao vivo, que a entrevista que teve, ele jantou o pessoal todo. É um cara que entende do assunto, é um cara estudado, dedicado. E nós, as agências, fique bem claro, são independentes, são autônomas, ninguém tem interferência lá. Alguns querem que eu aperte a Anvisa. Se eu for me dirigir a Anvisa para apertar, isso é interferência. Igual me acusar de interferir na Polícia Federal, não tem nada contra mim. Abriram as fitas da sessão secreta, que eu pedi para não abrir. Abriram. Nada contra mim, nada de interferência. E até eu estou sendo processado por interferência da Polícia Federal. Quando dá um problema em algo qualquer do governo, o culpado sou eu. Quando eu tento mudar alguém para evitar que dê errado, diz que eu estou interferindo. Agora, esse inferno que querem impor a minha vida, não vai colar. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E não tem do que me acusar. Não tenha 40, 60 processos de impeachment, isso não vale nada. Essa entrevista de hoje eu aqui... os 30 processos de cassação no passado, nenhum por corrupção. Essa entrevista de hoje aqui, coletiva, do presidente da Câmara, do candidato dele, o Baleia Rossi, e do governador de São Paulo, o senhor vê de que maneira? Pode ser um princípio de um ato para provocar o país, no país, inclusive no Congresso, abertura de processo de impeachment contra o senhor? Olha, só Deus me tira daqui da Atena. Não existe nada de concreto contra mim. Agora, me tirar da mão grande, não vão me tirar. Aí outra história. Querer inventar um fake news para me tirar daqui, uma narrativa, eu vou repetir aqui. Qual moral tem o João Dória e o nosso aí Rodrigo Maia em falar impeachment ou me acusar disso, tudo que está acontecendo aí, se eu fui impedido pelo Supremo Tribunal Federal de fazer qualquer ação de combate ao coronavírus em estados e municípios. Eu tinha que estar na praia uma hora dessa. Pelo Supremo Tribunal Federal, eu tinha que estar na praia agora, Marcelo. Tá tomando uma cerveja. O Supremo falou isso para mim. E o erro meu agora foi não atender o Supremo e está interferindo, né, ajudando quem está morrendo em Manaus. Com cilindros, com remoções, com tratamento precoce também. Manaus estava abandonada. Manaus é diferente de São Paulo, onde você está aí, até pelo clima. Lá tudo é diferente, é úmido, isso aí atrapalha, tem as doenças tropicais e tem um problema crítico de saúde lá. Os hospitais sempre vieram cheios. Qualquer pequena normalidade, os hospitais sobram pacientes. Essa é uma grande realidade.
ninguém faria melhor, com todo respeito, né, do que o meu governo está fazendo. No final já dessa entrevista, porque o presidente me atendeu de forma excepcional, ele não estava na agenda dele, nem na minha. Eu só ouvi a palavra fascínora, achei muito estranho, porque é uma palavra muito pesada de um governador de um estado importante da União em relação à maior autoridade do país, que é o presidente da República. Isso beira em ressurreição e beira também, de uma forma clara, a irresponsabilidade do próprio presidente Trump, de quem o presidente Bolsonaro é amigo, e provocou a invasão do Congresso lá nos Estados Unidos. E eu refutei da mesma forma lá. Nem vou perguntar do Trump para o Bolsonaro. Mas, presidente, a questão da vacina, o senhor não pode interferir diretamente na Anvisa. Há possibilidade da gente não ter aprovação da Coronavac e nem da de Oxford e a gente ficar sem vacina nenhuma, e aí o que a gente vai fazer? Datena, se depender de mim, eu não posso ser irresponsável, Datena. Traz a vacina de onde for e aplica para quem quiser. Tem gente que vai tomar. Qual é o efeito colateral? Esses laboratórios que fabricam vacina, pelo que eu vi até agora, todos eles, tá? Não sei se tem alguma exceção, eles não se responsabilizam por efeitos colaterais. Como é que eu posso disponibilizar uma vacina, mandar a saúde, né? O Pazuello aciona aí as centenas de salas de vacinações no Brasil e vão começar a vacinar o povão. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser certificado. E lá se vê um mínimo de eficácia. Tá? Como essa Coronavac aí tão defendido pelo governo de São Paulo, está em 50,38%, está no limite. É você que tirou 5 na prova, né? Se fosse 4,9, seria reprovado. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Para fazer, porque hoje em dia será muito bacana, vamos vacinar todo mundo, eu vou lá, falo para a galera. Isso daqui a 10, 15 dias começamos a ter problemas. Eu vou ser o responsável por isso? Eu vou ser acusado disso aí? Nós temos que respeitar. O que é um ambiente democrático? Primeiro é respeitar, eu respeitar o governador me respeitar, tá? E nós respeitarmos as instituições. Essa agência foi criada no final dos anos 90, né? Essa coisa de agência no Brasil, e ela tem uma história, né, de 20 anos que é reconhecida no mundo todo. Agora, como é que você certifica uma vacina? Ou quem tenha... Nós procuramos, né? Quem está em fase experimental, ou quem está fabricando está em fase experimental, procura a agência, ou a agência procura. E aí nós fomos procurados há poucos dias. Apresentaram a papelada, estamos trabalhando em função... Estamos não, né? A Anvisa está trabalhando em função disso aí. Se for certificada, nós vamos disponibilizar rapidamente. E eu acabei de assinar em dezembro, né? Desculpa a forma figurativa, um cheque de 20 bilhões de reais para comprar vacina. Agora, mesmo que eu queira gastar 20 bilhões com vacina, não tem no mercado. Se você analisar aí os países que começaram a vacinar, tá? Mais ou menos uns 50 países, mais ou menos 50 países começaram a vacinar a população, e a média não está acima de 2% do total de vacinados do seu país, porque não tem no mercado, não tem. Não tem. Alguns acham que é só lá e comprar e trazer para cá. Não é assim. Essa vacina aí da Índia, nós compramos ali em novembro, começo de dezembro. Na nossa medida provisória agora, nós já começamos agora início de janeiro, começamos a buscar a empresa para comprar a vacina, mesmo não estando reconhecido pela Anvisa ainda, mas com uma condicionante. Nós encomendamos a quantidade de vacina, se eles toparem, obviamente, mas nós só pagamos depois da aprovação pela Anvisa. É assim que tem que ser feito. Eu não posso, na ânsia de querer salvar pessoas que estão infectadas, ministrar algo que vai ser pior do que o próprio vírus. Não posso fazer isso. Isso é responsabilidade. Como é responsável do governador querer jogar a culpa para cima de mim do que está acontecendo no Brasil? Como é que ele se comportou na época do carnaval em São Paulo? Ele não falou que estava tudo bem em São Paulo? É o próprio médico dele, o Davi Wip, se eu não me engano aí, tá? Que foi tratado com hidroxicloroquina, ele se negou a dizer que foi tratado com hidroxicloroquina. Se é um ministro meu, corta o pescoço dele, o arranco a cabeça dele fora. Se ele foi tratado e se curou, por que ele não disse com o que foi tratado e se curou? Depois, o secretário de saúde, João Dória, o Davi Wip, disse que foi com hidroxicloroquina, gente morrendo e o cara só negando informação,
Para quê? Para que tivesse mais morte em São Paulo, para prejudicar o governo federal, para buscar mais dinheiro no governo federal, para culpar o governo federal das mortes. Isso é uma irresponsabilidade dele. Irresponsabilidade. E mais ainda, nós sabemos, sempre disse, que saúde e economia têm que andar de mãos dadas. Se São Paulo, deve representar aí 40% aproximadamente do PIB do Brasil, fechar tudo, vamos ter miséria no Brasil. Já tem desemprego aos montões. Se bem que nós devemos terminar, né? O CAGED está para aparecer aí, com os dados, com os empregos de dezembro agora, nós devemos terminar dezembro agora de 2020 com mais empregados com carteira assinada que dezembro de 2019. Trabalho do governo federal com o Pronamp. Eu agradeço ao senador Jorginho de Melo de Santa Catarina, que a ideia foi dele, atendendo aí socorro a empresas. Pronamp para agricultura familiar também. O pequeno plantador teve recurso para também fazer isso daí. E tantas outras medidas que nós fizemos com a equipe econômica do Paulo Guedes. O que o João Dória fez? Aumentou o ICMS, comprou seus parlamentares na Assembleia Legislativa e aumentou o ICMS de tudo. Está aí, tratoraço, movimento, povo revoltado. Aumentou o ICMS de combustível, que já está caro no Brasil. O ICMS é o que mais pesa no óleo diesel, na gasolina. Ele fez isso, esse é o trabalho dele. Assaltar o povo no momento de crise, pandemia e desemprego. Ele fica com um discurso barato, xingando. Você sabe disso, Datena, você é quase a minha idade, eu estou com 65 anos, né? Quando você vê duas pessoas batendo boca, geralmente quem fala mais alto é quem não tem razão. Agora, acusar de fascínora, outros adjetivos, o que leva isso? É uma irresponsabilidade. Fala o presidente errando assim, fala o presidente, fala João Dória, Supremo Tribunal Federal, vocês aí são responsáveis pelo governo não poder agir, porque o Supremo me tirou esse direito em abril do ano passado. Eu não posso fazer nada no tocante ao combate ao coronavírus, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, o João Dória não tem coragem moral de criticar o Supremo tocante a isso? Olha, que eu fiz? Esse ataque aberto do governador de São Paulo, do presidente da Câmara e do Baleia Rossi, não me pareceu uma coisa assim extemporânea. Existe alguma divisão? Eu vou perguntar, é a última pergunta que eu vou fazer, só tem mais uma, que o nosso avião para pegar a de Oxford, a vacina de Oxford está parado em Recife, porque a Índia também não sabe se tem condição de entregar as 2 milhões de doses de vacina, mas existe, presidente, alguma divisão dos militares para com o senhor? Porque isso me parece uma coisa normal. E, de repente, a gente pode criar uma crise institucional parecida com o que foi criado lá nos Estados Unidos, no pior momento da nossa história. Então, a pergunta é direta. Tem alguma divisão, tem algum setor dos militares que está insatisfeito com o senhor? Tem alguma perspectiva disso ou não? Ou é impressão total minha? Datena, aqui não tem grupo de militares, não tem grupo ideológico. Todos são tratados da mesma maneira, de forma bastante cortês e educada. Todos convivem muito bem aqui na Presidência da República, todos, sem exceção. Então, eu tenho 23 ministros que conversam entre si. Pegue, Datena, você pode pegar quem você quiser. Marcos Pontes, ministro da Tecnologia. Pega os ministros que antecederam o Marcos Pontes em outros governos e faça uma comparação. Pega o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, e veja os anteriores que ocuparam o Ministério do Transporte, outro nome lá. Pega a Tereza Cristina da Agricultura, o que essa senhora faz para a agricultura do Brasil. Pega o Paulo Guedes da Economia, pega a Damares da Questão de Direitos Humanos. Então você pega aí o Jorge Seif, que é secretário da Pesca, e compare com os ministros das pescas anteriores. Olha a diferença que existe. É brutal, é brutal. Você conversa com essas pessoas, sabe o que falar para você e diz o que foi feito. Pô, trabalho fantástico que o pessoal faz em momento de crise. Quando temos pela frente o quê? Um problema econômico. Não, nós temos o teto no Brasil, não podemos furar o teto. É a política do Paulo Guedes, que eu respeito, não tem fura-teto aqui. E cada vez mais, cada ano que passa, nós convivemos com um orçamento menor. E estamos fazendo muito mais, coisas que os outros não fizeram, inclusive com a iniciativa privada. Estava previsto o ano que vem, mas passou para esse meio do ano agora, vamos
concluir, por exemplo, a ferrovia Norte-Sul, que vem lá do Maranhão, passa Tocantins, Goiás e morre aqui no Porto de Santos. A Malha Paulista foi liberada pelo TCU. Temos um excelente relacionamento com o Tribunal de Contas da União, que tem nos ajudado bastante nessas questões. O agronegócio é um exemplo para o mundo. Ninguém preserva tanto o meio ambiente do que o Brasil. Aqui você sabe que a mata ciliar, vá lá na França, pergunta se tem um palmo de mata ciliar. Veja como é que é o Brasil, como é que são os outros países. Acabamos de assinar um contrato com o Japão, né? Um acordo, demorou um ano, porque a pandemia estava aí, para explorarmos aí tecnologia de nióbio e grafeno. Como depois de 6 anos em Caetité, voltamos a produzir urânio no Brasil que não tinha. Tem uma série de coisas que estamos fazendo. Ontem decidimos com a Camex, né? Semana que vem deve publicar a resolução, vamos extinguir. Essa é para o João Dória, essa aí, né? Vamos extinguir a taxa de importação de pneus para os nossos caminhoneiros em 16%. Não vai ter mais imposto para eles, para ajudar os caminhoneiros. Tá certo? Então se você me der a oportunidade aqui, eu fico uma hora falando para você que nós fazemos. Você incomoda essas pessoas. Eu não tenho outra coisa para me promover, a não ser de vez em quando uma entrevista como estou tendo contigo, como tenho no programa Pingos dos Is, e as mídias sociais. É pancada o tempo todo. Se tirar o nome Bolsonaro e coronavírus do Jornal Nacional, não tem matéria ali, não tem o que falar ali. O tempo todo crítica em cima de crítica. Bom. Qualquer uma palavra aqui, eu pego uma live minha de 1 hora, fico buscando onde pode tirar uma frase do contexto para falar besteira. Repito, pessoal de Manaus, mais do que discurso, o nosso governo está em Manaus, está no estado do Amazonas, está em qualquer lugar do Brasil para ajudar o seu povo. Sim. O que estamos fazendo por Manaus, mesmo proibido pelo Supremo Tribunal Federal, tem levado alento para eles. Presidente, para encerrar, o avião que deveria buscar as vacinas de Oxford, acho que está parado em Recife ainda, pela última informação que eu tenho. Que informação que o senhor tem da aquisição da vacina de Oxford e se a Índia vai disponibilizar essas vacinas também? Foi tudo acertado, Atena, para disponibilizar 2 milhões de doses, só que hoje, né, nesse exato momento, está começando aí a vacinação na Índia. É um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, resolveu-se aí, né, não foi decisão nossa, atrasar 1 ou 2 dias, até que o povo comece a ser vacinado lá, porque lá também tem as pressões políticas de um lado e de outro, né? Isso daí, no meu entender, daqui a 2, 3 dias no máximo, o nosso avião vai partir e vai trazer esses 2 milhões de vacina para cá. Agora fique claro, Datena, nós somos 210 milhões de habitantes. Tá? 2 milhões de doses equivale a 1% aproximadamente, é muito pouco. E não tem disponibilizado no mercado. Vamos procurar fazer, como está muito bem sendo tratado pelo Pazuello, junto ao Butantan, nós fazemos a nossa vacina aqui. E que eu posso te adiantar também, se você quiser ouvir o Marcos Pontes, eu peço para ele ligar para você. O Marcos Pontes também está trabalhando, né, numa vacina brasileira, que ele acha que pode ficar pronta esse ano, na fase experimental ainda, mas pode ficar pronta. Quem sabe até vemos a usá-la. Onde é que está sendo desenvolvida essa vacina? Não tenho ideia. O Marcos Pontes aí é uma pessoa aí diferenciada. Eu não sei onde está sendo construída essa vacina aqui. Ele poderia dar as informações melhores do que eu. Mais alguma coisa e a palavra fascínora usada pelo João Dória vai ficar no bate-boca mesmo não. Ou não? Primeiro, Datena, não tem bate-boca da minha parte, Datena. Não, bate-boca ele que xingou. Com esse cara. Eu deixo bem claro para quem está me ouvindo também, a minha taxa de sucesso quando entro com ações na justiça são bastante baixas. Tá? Vou ver com o André Mendonça aqui, que é ministro da Justiça, ou com o Levi, que é o advogado-geral, se cabe alguma coisa, porque agora eu vou tomar tempo dessas pessoas para fazer uma ação contra esse cara de São Paulo aí que foi desmoralizado, né, pela baixa taxa de sucesso da sua vacina que ele tanto defendeu. Eu nunca vi defender tanto, né, um político defender tanto a vida, nunca vi. Geralmente interesses são outros, né, e ele bateu na tecla pesada tocante eles aí. Agora ele faria o quê? Por que ele não fala o seguinte, olha, eu passaria por cima da Anvisa e aplicaria a vacina? Agora, o que ele falou para o povo, né, eu vi a imagem dele, falei que ia ser obrigatória, a vacina é um crime, que esse cara fala. Então ele traçou um plano para ser presidente em 22,
um dos seus amigos aí pode ser um excelente vice para ele, né? O Rodrigo Maia, essa pessoa que dupla dinâmica, João Dória e Rodrigo Maia, vice-presidente da República. Vai ganhar primeiro turno, com toda certeza, porque são muito bem quistos perante a opinião pública. Agora, ele tem que apresentar algo de concreto. É que eu me permite repetir, Datena. O João Dória tem que falar o seguinte: olha, o presidente está errando, ele está cometendo crime porque desobedeceu o Supremo Tribunal Federal e está ajudando o povo de Manaus. Que o Supremo foi bem claro, em abril do ano passado, dizendo que Jair Bolsonaro, presidente da República, está proibido de qualquer ações, de executar qualquer ação no combate ao coronavírus. E as ações são privativas de governadores e prefeitos. Agora, por que morreu tanta gente em São Paulo, João Dória? Me responda aí, o que você fez para evitar a morte de São Paulo? A não ser fazer lockdown, quebrar o comércio de São Paulo aqui. Só não quebrou de vez, porque nós ajudamos de várias formas o seu estado. Agora, falam tanto em diálogo. Eu estou pronto para conversar com qualquer um. Agora, ir para agressão barata ao lado de Rodrigo Maia, em campanha agora para o dia 1º, para fazer a mesa da Câmara, isso não está certo. Isso é coisa de gente que pensa pequeno, é gente que não tem estatura moral para absolutamente nada. Infelizmente, está à frente do mau estado do Brasil, usando meu nome sem meu consentimento, deixa bem claro. Até durante a campanha, ele foi no Rio de Janeiro para falar comigo, não recebi o João Dória, conheci o caráter dele já, né? E ele acabou se elegendo usando meu nome em São Paulo. Depois que chegou, começou a fazer, assim como ele traiu o Alckmin, né, quando foi candidato a prefeito, depois traiu outros do PSDB também, e trabalha de forma descarada, pensando em 22. Agora, Deus livre o Brasil de ter uma pessoa como João Dória na presidência da República. A última pergunta é essa do povo, não é minha, não é? O senhor disse que ia dar cartão vermelho para quem falasse sobre isso no seu governo. Como eu não estou no seu governo, eu vou arriscar a perguntar. Nem o mínimo de auxílio emergencial não existe mais possibilidade. O senhor acha que o Brasil não tem caixa para isso? Datena, os 9 meses de auxílio emergencial não foi com caixa, foi com endividamento. Qualquer um do povo aí começar a comprar fiado no mercado, vai chegar um momento que ninguém vai vender para ele. E você sabe, quando você compra fiado, né, tem os juros todo mês. Tá? Nós nos endividamos aproximadamente 700 bilhões no ano passado. Tá? Uma importância bastante grande. Se fosse fácil você viver disso, porque outros países do mundo não fazem a mesma coisa. Eu conheço os Estados Unidos que deu um cheque de $1.000 para o povo lá. Eu desconheço outro país, pode ser que tenha. Na América do Sul, nenhum país deu auxílio emergencial para ninguém, nós fizemos. Agora, a gente não aguenta continuar pagando auxílio emergencial. Gostaria que fosse diferente, mas simplesmente, se a gente se endividar mais, a taxa de juros da gente chegou a 2% ao ano, quem podia esperar isso? No meu governo chegou a 2%, pode voltar a subir novamente, exatamente por causa desse endividamento, que o pessoal vai perdendo a credibilidade da gente, aumenta a taxa de juros. E o pior que pode acontecer num país é a inflação. Nós, eu, você, Datena, já vivemos a inflação de 80% ao mês, de 2.000% ao ano. Isso é terrível. A gente não pode voltar a isso aí. Agora, o povo brasileiro, né, a faixa etária aí de abaixo de 50 anos de idade, pode trabalhar sem problema nenhum. Nós devemos cuidar dos idosos e que têm doenças, comorbidades. Cuidar com muito carinho dessas pessoas. Agora, o resto tem que voltar a trabalhar, porque a vida continua. Não adianta ficarmos em casa, né, com essa máxima. Fica em casa que a economia a gente vê depois. Tá chegando o boleto aí, olha o aumento aí dos produtos da cesta do arroz subiu, do óleo de soja, da carne. E eu costumo dizer, dado que nós passamos, essa alta foi no mundo todo. Dado que nós passamos, essa inflação que nós não queremos nesses produtos, mas é menos ruim do que o desabastecimento. Por que a Venezuela não fez o auxílio emergencial? O Paraguai, a Argentina, o Chile, que tem uma economia melhor do que a nossa, não fez porque não quer se endividar. Tem um negócio que eu acho gozado. Eu não sou economista, nem sou gênio, que nem o Paulo Guedes. Aí, eu não gosto muito do Paulo Guedes como ministro da Economia. Opinião minha. O lance é o seguinte, eu sou contra controle de preços. Mas será que não dá para controlar pelo menos o preço da cesta básica, presidente? Não dá? O que o Paulo Guedes fala para o senhor? Porque o povo já não tem mais dinheiro para comprar comida. Datena, só a cesta básica, dá um controle de preço geral. Nós aqui, o governo federal, diminuímos impostos em quase tudo. Nós importamos arroz e tiramos aqui os impostos de importação.
Praticamente nós zeramos nós, governo federal, nós zeramos os impostos disso aí. Agora, tem governador que está aumentando esse ICMS, como o de São Paulo. Daí eu tiro aqui, o cara aumenta aí, e quando dá problema, tá? Que o cara quer jogar... Ele retirou daqui hoje. Ele retirou. Mediante pressão, né, Datena? Mediante pressão. Mediante pressão. Esse é o caráter desse cara aí. Não tinha nem que ter aumentado. O povo... Quando você aumenta, por exemplo, o ICMS de combustível, isso reflete em tudo. Porque tudo vai... Tem frete em cima. Mas perguntando diretamente, não dá para pelo menos controlar o preço da cesta básica? Não é nem intenção do Paulo Guedes. Paulo Guedes está jogando direitinho, tocando isso. Não existe tabelamento. Tabelamento você também viveu, Datena. Some da prateleira. Vai para o câmbio negro. O preço sobe assustadoramente. Já vivemos com a carne no passado. Mas também cai entre nós, também não adianta ter na prateleira, o cara não tem dinheiro para comprar, pô. Podia sugerir ao nosso querido governador do Brasil, né, o São Paulo está aí, a zerar o ICMS dessas questões. Eu topo zerar todos os impostos federais de combustível. Eu topo. Se os governadores fizerem a mesma coisa, eu topo. Promessa isso? Isso é promessa? Não, eu zero hoje. Eu zero hoje os governos federais. Se o Dória zerar os impostos aí do combustível, zero hoje. Sem problema nenhum. Presidente, mais alguma coisa ou não? Não, obrigado pela oportunidade. Desculpe aqui se eu me exaltei um pouco, mas eu sou o tempo todo atacado injustamente, né, por não ter tomado providências de questões que não competem a mim. Se bem que eu tenho agido nesse sentido, porque sou um ser humano e tenho amor pelo povo brasileiro, como estamos tendo na questão de Manaus agora. O Manaus está no meu coração, o Manauara está no meu coração. Estamos fazendo todo o possível para minimizar o sofrimento daquele povo, com as Forças Armadas e com as ações patrocinadas pelo excelente ministro Eduardo Pazuello da Saúde. Obrigado, presidente. Saúde para o senhor e para o país. Obrigado.